desprezo. É isso o que você e eu devemos fazer contra os principados e as potestades. Porque para eles, você e eu não devemos ter, ou melhor, devemos ter com eles ausência de afeição e ausência de estima para sempre. É isso que o ser humano tem que fazer. Aliás, todos os seres humanos que estão vivos hoje têm que fazer isso. Desprezar essas potestades, esses principais potestades. Porque eles são seres malignos, perversos, que só querem atrapalhar a vida espiritual das pessoas. Então, isso é algo que devemos fazer. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, na cruz, fez isso acontecer. Então, nós devemos fazer com que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, nós possamos fazer hoje também. Porque devemos desprezar esses seres malignos, esses anjos de Satanás, que só impedem o avanço do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Enfim, eles querem atrapalhar a todo custo, eles tentam impedir a ação de Deus no mundo. Então, essa é a verdade. Mas tudo isso acabou. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, onde está escrito assim, ó: e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, o Senhor Jesus triunfou sobre todos os principados e potestades que poderiam existir. Todos mesmo. E, por causa disso, ele publicamente os expôs ao desprezo. Então, você e eu devemos desprezar os principais e as potestades, sim. Não podemos se associar com essas entidades malignas. Não podemos beber o mesmo cálice deles. Não podemos ser participantes deles em tempo algum. Não podemos cometer esse erro. Porque você e eu devemos apenas ouvir ao Senhor Jesus, se arrepender e se converter a Ele, para sermos fiéis a Ele. Essa é a verdade, da qual ninguém pode fugir. Então, nós temos que nos conscientizar de que isso foi feito. Eles foram publicamente, os principais potestades, o Senhor Jesus expôs eles publicamente ao desprezo. Quem é que deve desprezar os principais e as potestades? A humanidade inteira, todos os seres humanos, sem exceção alguma. Não pode existir exceção a essa regra. Todos os seres humanos, de forma unânime, têm que desprezar os principados e as potestades, não se envolver com eles em tempo algum. Não dar lugar a eles, não dar confiança. Não cair na lábia deles e no engano deles. Não. Sem desprezar mesmo. E é isso que tem que ser feito. Por mim e por você. Todos os dias. Porque se o Senhor Jesus fez isso, é porque Ele sabia que eles, ou seja, esses principais potestades não poderiam ficar livres por aí, agindo sem impedimento algum. Não. Ele despojou todos os principados e potestades. Despojou. Tirou tudo que eles tinham. Pegou tudo que eles tinham e os despojou. Eles ficaram, digamos assim, na miséria, sem nada. Então, essa é a verdade que nós devemos entender hoje.
Porque existem muitas pessoas por aí que estão procurando os principados e as potestades. Estão se associando com eles. Estão fazendo pactos e alianças de maldição com esses seres malignos hoje em dia. Em vez de desprezá-los, como está escrito aqui. Em vez de desprezá-los, eles não os desprezam, mas sim querem ter afeição com eles, querem ter a estima deles. E é aí que está o grande erro da humanidade, se envolver com esses seres malignos, que só querem destruir os seres humanos, querem afastá-los do Evangelho, querem cegar o entendimento das pessoas, para nenhuma das pessoas possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, aos quais eles detestam, porque eles foram despojados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez com que eles publicamente fossem expostos ao desprezo. Então, essa é a verdade. Agora cabe a você e a mim desprezarmos também. Porque não podemos ser vítimas desses principados e potestades. Eles não podem exercer nenhuma autoridade sobre as nossas vidas em tempo algum. O Senhor Jesus triunfou sobre eles na cruz. Esse triunfo é definitivo. Para que tanto você como eu agora não possamos dar mais confiança para eles em tempo algum. Não podemos dar legalidade para eles agirem em nossas vidas em tempo algum. Eles estão por aí, expostos ao desprezo, meu e seu. Isso é obra feita pelo Senhor Jesus. É definitivo, é para sempre. Nunca vai mudar. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Isso é uma questão séria, é uma questão espiritual muito séria, que deve ser levado com seriedade por você e por mim, porque foi feita pelo Senhor Jesus. Então, agora nós devemos confiar apenas em Cristo Jesus, para que, por meio dele, possamos enxergar o Evangelho, a graça, a verdade, a nova aliança e todas as coisas boas que o Senhor Jesus fez na cruz por sua obra, quando ele disse está consumado. Então, nós podemos viver assim, desprezando os principados e potestades e amando ao Senhor Jesus sinceramente. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer com que isso aconteça em cada pessoa. Agora as pessoas podem entender isso. Porque o Senhor Jesus fez isso. E se ele fez, foi porque deveria ser feito mesmo. Porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor Jesus. É a ele que devemos seguir com interesse de coração. Então vamos fazer isso para o nosso próprio bem. E que essa mensagem possa ajudar as pessoas a abrirem os olhos sobre essa questão. Para que assim entendam de uma vez por todas que a salvação está apenas em Cristo Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.